Rapaz, quase que eu fiz uma besteira aqui. Quase que eu liguei a live e quase desliguei ao mesmo tempo. Já ia começar bem. Mas assim, eu vou ter que mudar a abertura, porque eu tô acostumado a dar bom dia pro nosso querido amigo ouvinte, visionário e telespectador, mas já vou começando dando boa noite. Está começando mais um Revista Esportiva, com 2 horas de debate, com aquela simpatia e bom humor que você sempre encontrou aqui nas nossas transmissões. Aqui você já sabe, é show de bola, vem com a gente. E aí, pelo menos, essa parte da introdução, André, a gente não muda. Mas a gente tem que avisar que houve mudança de horário, né? Que agora nós não vamos mais ficar no horário que o William adorava, que era às 10 horas da madrugada, né? Já vou aproveitar e ler aqui o comentário do Matheus Apolo. Boa noite, meu jovem. Obrigado aí pela participação. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e chamar os amigos para assistir aqui esses caras, como você disse aqui, esses caras bons, né? Que estão aqui no Revista Esportiva. Boa noite, André Fernandes. Agora ninguém com cara de sono, ninguém com remela no olho, todo mundo acordado, mas continua falando a besteira de sempre. Essa da remela foi boa. Muito tempo que eu não escuto falar de remela, rapaz. Desde que eu ia para a escola, chegava lá, a supervisora dizia assim: o que é isso no teu olho? Eu dizia: remela, pô. Ué, o que pode ser essa hora da manhã? Pode ser mais nada. Muito boa noite a todos. Estreando esse novo dia, horário, né? Revista Esportiva passando por uma nova mudança. Não vai ser a primeira, não será a primeira e não vai ser a última, né? Nós vamos nos adaptar às novas condições e realidades de possibilidades de estar aqui trazendo para vocês as notícias do esporte dessa forma meio doida que só o Revista Esportiva consegue fazer mesmo. Esse troço todo atabalhoado, né? Tudo misturado, um monte de besteira. Esse guri aí que está ganhando uma fortuna e não consegue organizar um roteiro para que a gente possa seguir. Então, vamos no improviso e vamos seguir adiante. Pobre, vamos lá. Eu continuo pobre. Hã? Eu continuo pobre, mas beleza, tamo aí na... Pô, então alguém está desviando a fortuna, porque está saindo tendo... lá. A gente tem que fazer uma investigação aqui no Revista Esportiva para saber o que está acontecendo. Eu acho que eu já tenho a pista, né? Eu não vou falar que o cara mora no Saco São Francisco, se chama Anselmo Veríssimo e tá dando plantão esportivo lá de Bahamas. Eu acho que eu sei de onde foi o dinheiro da equipe do Revista, para onde ele foi parar. Só reparar que quando começou a ficar pobre foi quando ele sumiu. Só para fazer análise, mas Anselmo Veríssimo, nosso querido amigo que tá lá na... Qual é o nome da rádio que ele tá mesmo? Roquete Pinto, 94.1. 94.1, nosso querido amigo, representando a Revista Esportiva de uma forma muito clubista, fazendo lá com aquela voz maravilhosa que só o Anselmo Veríssimo tem, mas que aprendeu com a gente, né? Convenhamos. É o nosso aprendiz. Quanta pretensão. Mas, enfim, tem mais um comentário aqui. Ó, o Matheus tá chamando Lohan. Corre aqui que vão falar de NBA. Corre que a gente vai falar do Chicago Bulls. Você quer começar? Você já quer começar? Que a gente já pode falar. Você quer falar da Fórmula 1? Vamos, aqui não tem... Olha, fala da Fórmula 1. Vamos falar da Fórmula 1, mas aqui a NBA aqui, rapaz, é pau dentro, não tem esse negócio de nhanhanhã, não. Vamos lá e raquetada para dentro do Chicago, porque esse cara não... Eu fiz um prognóstico muito bacana, né? Que o New York ia chegar na frente deles, né? E eu acho que eu estou acertando. Né? Vamos lá. Eu não falei nem do resto. Eu não falei nem do... O New York e o Detroit Pistons estavam ali brigando pelas lanternas, né? Mas vamos falar de Fórmula 1 antes, para dar um alívio para essa tua mente doentia. Só o primeiro, Lohan chegou para assistir. Obrigado aí pela participação. Não esquece de deixar seu like, compartilhar e chamar os amigos para acompanhar aqui a nossa transmissão. E só uma coisa, primeiro, o Brooklyn está liderando com aquele time bom. Eu acho que o time do Brooklyn é bom, tá? Não é surpresa. Primeiro ponto.
O Chicago Bulls não se classificar para os playoffs me deixa triste, evidente, mas também não é nenhuma surpresa. Agora, pelo menos, o Chicago ganha do Detroit. Então, por enquanto. Mas assim, pelo menos essa parte da história está sendo respeitada e o Michael Jordan fica muito feliz porque até hoje ele odeia esse time chamado Detroit Pistons. Mas vamos lá, vamos começar falando da Fórmula 1, porque surpreendentemente, né, a gente precisa exaltar aqui a grande novidade que aconteceu na Fórmula 1, porque o Hamilton ganhou. Então, assim, algo surpreendente, né, André? Logo no primeiro GP, Lewis Hamilton conquista a vitória, nele que continua sendo o piloto da Mercedes, que tem um motor razoável para bom, mas eu acho que o Lewis Hamilton ganhar um GP é igual o Brooklyn liderar a conferência, certo? É o que eu acredito. É uma analogia razoável. Eu diria que o Hamilton ganhar é igual o Chicago ser lanterna. Eu acho que essa se assemelha mais, se aproxima mais da realidade brutal do Chicago aí. Na NBA. Tem muito tempo que o Chicago não é lanterna. E o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live sabe disso. Pode até comentar aí a última. Olha só, nós temos conhecidos que moram em Chicago, diz que está acabando, sabe o quê? Qual o material que está sumindo das prateleiras lá? Pilha para lanterna. Eles não estão encontrando, bicho, porque a cidade inteira está comprando pilha. Piada foi entendeu? Para comemorar com o time. Vamos fazer um corredor de lanternas. Mas vamos falar da forma. Essa piada foi infame, né? Mas vamos falar da forma. Foi digna de revista esportiva, por isso que você está sempre aqui. Tudo que é infame a gente traz para cá, pô, porque é para irritar todo mundo logo. Eu já ia falar irritar de manhã cedo, mas não é mais de manhã cedo, né? É irritar de noite cedo. Pronto. A corrida, o GP de Bahrein, rapaz, foi um GP muito interessante por um motivo simplório. Trouxe a Red Bull para a briga. Mostrou que esse ano, se continuar nessa tocada, nós vamos ter uma disputa. Coisa que não vinha tendo há 7 anos, 6 anos, talvez, por aí. Né? Porque hora era um que dominava, hora era outro. E agora não, parece, né? E daí precisamos ver umas 3, 4 corridas, né? Mas parece que nós vamos ter pega. E o que impressiona não é a vitória do Hamilton, propriamente dita, porque não é nenhuma zebra, né? Como você já disse, né? É a real possibilidade, né? Mas o que impressiona é que o Max Verstappen continua o mesmo, né? Fez a estratégia de corrida, trocou o pneu na hora certa, né? Veio com tudo e errou na ultrapassagem, teve que devolver a liderança para o Hamilton no momento crucial do GP. E o que acontece com isso é o que o narrador da Globo, o Galvão Bueno, né? Nosso grande mestre, né? nos comentários, nas transmissões dos esportes, né? Junto com o Luciano do Vale, né? E tantos outros, né? Que a gente vê na rádio, por exemplo. Mas o Galvão dizia que era o seguinte, que nas conversas com o Senna, o que rolava era que chegar uma coisa, passar é outra. E a prova está aí. Chegou com um pneu mais novo, com um carro melhor, que liderou todas as fases de treino e não passou, parceiro. Entendeu? Asa aberta e não passou. Porque essa questão da asa aberta, né, ela traz um pouco de emoção, mas eu confesso para você que é porque a gente ainda não tinha visto a asa aberta numa disputa de primeiro lugar, né? Aliás, é muito tempo que a gente não viu as baratinhas que estão liderando passar na imagem da televisão, porque eles sempre mostravam os duelos lá para trás, porque o líder geralmente estava quase 1 minuto do segundo colocado e não tinha a menor graça ficar mostrando o cara correr sem disputar posição. Mas essa questão da asa aberta, quando envolve a disputa do primeiro lugar, traz alguns quesitos que têm que ser analisados, né? Primeiro, não é chegar, abrir a asa e passar, porque se ele
dependendo do lugar que ele passa, ele toma a volta na primeira curva, porque o cara vai abrir a asa também, né? Ao passo que, se não tivesse essa abertura de asa, ia ficar mais na mão, ia ficar um pega mais, né, com mais firmeza no volante, né? Eu acho que isso ia dar uma bossa maior. É uma coisa que tem que ser pensada, né? De repente usar uma sugestão que ficou latejando na minha cabeça quando vi esse pega para o primeiro lugar, é que poderia liberar a abertura da asa para ultrapassar retardatário, mas pega de posição não, deixa o cara se virar no braço, parceiro, como era antigamente. Era bem mais divertido, porque aí o poder da aerodinâmica não ia influenciar tanto, né? Ia ficar mais na disputa do braço. É o que eu pude perceber, e a corrida foi emocionante nas últimas voltas, né? Quando essa disputa ficou realmente bem próxima de acontecer. Infelizmente, acho que o holandês maluco errou, e isso tirou a concentração dele, porque depois ele não conseguiu mais novas tentativas, né? Foi só aquela. E aí deu o cara. Ele vai escrever um nomezinho, vai botar mais uma cruzinha lá no nomezinho dele na história da Fórmula 1. É impressionante o talento desse cara. As pessoas podem ficar meio aborrecidas, né? Mas tanto ele quanto o Schumacher, né? Em matéria de carisma, ele dá de 1000-0 no Schumacher. Mas em matéria de conquista de título, eles estão aí fazendo esse ano a prova dos 9, né? O Hamilton e o Schumacher lá, da forma que estiver, né? Aproveitando para curtir a estreia do filho, que também tem que registrar, né? Do Chumaquinho, né? Chumaquinho é horroroso, né? É tão infame quanto a piada que eu tentei contar. Nossa Senhora. Me salva, Guri. Fala aí. Mini Schumacher, eu acho que fica mais elegante e mais esportivo, né? Só ressaltar que o próximo GP é o GP da Emília, né? Que vai ser no dia 18 de abril, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, né? Esse é o conhecido, esse circuito. Eu vou falar o que do Hamilton? Né? Assim, eu vou falar o que eu sou pago para falar, né? Então eu vou comentar uma coisa que você disse em relação a abrir as asas, né, da Fórmula 1, como que essa ferramenta dentro do circuito ela passou a não ser somente uma questão de velocidade e ultrapassagem, mas principalmente de inteligência, né? De você saber a hora de usar, o como usar e torcer para dar certo, né? Só que o cara que torce para dar certo é o inexperiente que nem eu, né? Ou então é o mini Schumacher que está começando agora. O Vettel, o Hamilton, o Ricciardo, eu preciso falar do Ricciardo, já são caras já experientes e que já conseguem fazer isso de uma maneira um pouco mais com maior desenvoltura, né? E assim, eu acho que isso foi o que acabou definindo esse GP, né? Essa boa utilização do turbo, né? Das asas, assim, falando a grosso modo, evidente. E deu a lógica. Infelizmente deu a lógica, não tinha muito para onde correr, né? E Hamilton levou a primeira, está empatado com 7 títulos, né? Com o Schumacher, mas tudo indica que ele vai passar. E essa é a graça dos recordes, né? E as gerações sempre motivam a próxima que está por vir. O Schumacher motivou muitos desses pilotos que estão aqui hoje, né? Infelizmente, o como o Schumacher se encontra hoje é muito triste para a história esportiva das baratinhas, né? Da Fórmula 1. Mas, com certeza, ele motivou muitos desses pilotos. Senna motivou. Né? Para mim, o Senna é o maior de todos. Talvez ele pode não ter esses 7 títulos, mas ele é o maior. Ele deu muita alegria pra gente aos domingos de manhã, né? Eu era pequeno, eu não via o Senna, né? Você está falando com um piquetista, rapaz. Você toma cuidado que você está falando com um piquetista. Então não é assim, não. Esse negócio de fulano é maior, vírgula.
Foi o que teve mais apoio da imprensa. Mas Você vai ser expulso da revista esportiva. Eu vou entregar minha demissão no final desse programa. Mas eu penso que essa questão, o brasileiro principalmente, tem essa necessidade de maior estádio do mundo, maior não sei o quê, maior jogador de futebol, maior não sei o quê, e os recordes estão sendo batidos aí, tá? Cristiano Ronaldo, tá aí Hamilton, foi Schumacher, bateram o recorde de Juan Manuel Fangio, quando tinha 5 títulos mundiais o argentino, e ninguém conseguia chegar nem no quarto. Quando chegaram no quarto, passaram direto para o oitavo, do sétimo, né? Esqueceram de parar lá para dar uma perda de mão no cara. Então, assim, não tem essa. Eu acho que classificar maior, todo mundo tem a sua época. É como comparar jogador de futebol. As maquininhas eram diferentes, né? Agora, o cara tinha um talento fantástico, né? Uma concentração fantástica. Mas era um chorão de marca maior também, né? Um mocinho muito cheio de nhenhenhé, né? Então, eu gostava mais de ver o Nelson Piquet dormindo, sentadinho ali no banco do carro, enquanto a corrida não começava, ele estava dormindo, porque provavelmente de ressaca da noite anterior, né? Então, eu achava bem interessante essa maneira. E é um piloto sensacional também, correndo. Tinha o Alan Prost também, que foi um piloto inacreditável, Niki Lauda, são tantos que eu vi, né? Que é difícil classificar quem é o melhor, quem é o maior, né? E o Hamilton é um espetáculo, bicho, porque, diferente dos 7 títulos do Schumacher, ele não tem ninguém fazendo cobertura para ele, travando corrida, batendo nos outros, né? Dando a vitória para o cara ganhar o título. Não tem. Ele ganhou no braço. O alemão ganhou no braço do primeiro lá do Rubinho e depois do Massa, pô. Ele tinha uma ajuda contratual, né, muito boa, que o favorecia, coisa que o Hamilton não tem. Na verdade, o Hamilton ele tem uma boa disputa com seu parceiro de equipe, né? A gente não sabe se rola essa questão do contratual, de deixar passar, né, como os brasileiros se submetiam, né? Principalmente o Barrichello, que foi o que foi mais marcante, né? Inclusive tinha aquele rumor de que o Barrichello ele ajudava o Schumacher na montagem do carro, na compreensão, nos ajustes, né? Sempre existiu esse rumor dessa dupla, mas na hora de quem tem que terminar em primeiro, quem tem que liderar, sempre ficou claro que a preferência era para o Schumacher, né? E a gente deduz que havia uma questão contratual e por essas e outras que o Barrichello e, consequentemente, mais tarde, o Felipe Massa não questionavam, né? Enfim. Você quer falar mais alguma coisa, meu filho? Eu já falei aqui que o próximo GP vai ser dia 18, né? Às 10 horas da madrugada, você que vai assistir, inclusive. Tá bom? Tá bom. No circuito Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Tá certo? Na casa da Ferrari, né? É só para registrar que a Ferrari também foi muito bem, né? Que o Pérez fez uma estreia que ele apanhou do carro da Red Bull, né? E segundo boatos, para guiar o carro da Red Bull, o cara tem que ser meio doido mesmo, por isso que o alemão o holandês, né, tá lá, o Verstappen tá lá, porque brigando pela primeira posição, porque é doido também, né? Então, guiar um carro doido tem que ser doido, né? Mas é isso. E a Fórmula 1 estreou muito bem na Casa Nova, né? Também registrar isso, porque a Bandeirantes se esforçou, levou uma equipe de peso, levou gente que entende do que fala, diferente aqui do Revista Esportiva, né? Que tem esse cidadão aqui à esquerda de Deus Pai, que quando abre essa matraca sai de baixo. Eu tenho que ficar corrigindo. Levo meia hora corrigindo a besteira que ele fala, mas tudo bem. Enfim, a casa estreou perfeitamente, tudo funcionou sincronizadamente, as entradas foram excelentes. O Hamilton, dando entrevista para a Mariana, foi um negócio muito bacana, que ele já chegou falando o nome dela, com um sorriso na cara, como se fossem velhos e bons amigos de circuito.
E isso mostra o acerto da Casa Nova em trazer esses caras que fazem Fórmula 1 há tanto tempo. Foi bem divertido ver a corrida. Sem contar que o GP do Bahrein é de um espetáculo fantástico por ser um GP noturno, né? Eu ficava pensando assim, se a gente tivesse aqui nesse país fazendo GP noturno, com certeza ia ter apagão. E as baratinhas sem farol ia ser a 300 por hora, tu imagina. Eu confesso que eu prefiro não imaginar, André. Antes de nós passarmos para o nosso próximo bloco, que é a NBA, eu quero aproveitar e responder aqui agora, né? Surpresa boa, vamos ter a programação normal sábado. Então, José, é a mudança que está acontecendo aqui. A cúpula do Revista Esportiva marcou uma reunião importantíssima com os dois aqui. Aí falaram, olha só, estou cansado de acordar de manhã cedo para ficar ouvindo as besteiras que vocês estão falando. Então, se for para ficar ouvindo vocês, eu prefiro ouvir à noite. Aí botaram a gente para trabalhar agora de noite, né? A princípio vai ser terça e quinta. Na próxima terça nós já estamos com o objetivo de fazer lives, então vamos ter lives 2 vezes na semana, terça e quinta, tá bom? Aos sábados nós estamos encerrando nossas tarefas, então vocês vão ter uma manhã muito iluminada e muito tranquila, tá certo? Ô Zé, essa lorota que esse cara tá contando aí não tem nada a ver, rapaz. Que a mãe dele determinou que a partir desse sábado ele vai fazer feira livre. Ele vai ter que comprar abacaxi, banana, laranja, alface, tomate. Ele tá aí pensando que com esse discurso mole, ele vai acordar mais cedo que acordar para fazer o revista esportiva, que a mãe dele não gosta de xepa, ele vai ter que chegar cedinho lá na feira. E vai andar um bocado, porque a feira é lá na Rua dos Artistas, né? Ou tem aquela feira aí perto Tem uma aí mais perto, né? Então se deu bem. Ali na Mente Tavares, pô. Segue a Mente Tavares, no sentido do Barão de Mesquita, tem uma ali, tá? Mas assim, deixa eu ler aqui os comentários, tá bom? Que esse é o meu papel. Eu apresento falando besteira e você comenta falando besteira. O Lohan falou aqui, Band levou um time muito bom para a Fórmula 1 e larga um time bem fraquinho para a NBA. Complicado. Os caras mal sabem quem são os jogadores. Então, esse cara aqui também, ó. podia estar lá. Eu podia estar contratado pela Band, que vai trocar o nome de todo mundo. Cada jogo que aparece um cara novo lá, rapaz. Isso sem contar quando o cara não troca de equipe, que eu acho que eu tô vendo o jogo errado. Eu digo, esse cara, eu vi terça-feira esse cara jogando no Boston, agora o cara tá jogando lá no Houston. Como é que pode isso? O cara mudou de. Não tem regra esse negócio. Esse é campeonato carioca que não tem regra, pô? O regulamento mais sem regular. Aí, vai não, Matheus. Não vai aprender o que é coentro, cheiro verde, Nada não. regular. Não tenha dúvida que não vai, não. Não adianta mandar cheirar, não, que ele vai dizer que tá com Covid e não sente cheiro. Isso não tem jeito, não, eu. Isso já deu problema aqui em casa, mas não é o assunto do momento. Mas vamos falar da NBA, André? Vamos começar falando da parte. Vamos começar da parte cômica? Tá bom? Depois a gente vai pra parte séria. Cômica? É o quê? Tu tava lá? É o Chicago, é a parte cômica. Porque tá o Chicago, nos últimos 15 jogos, perdeu 11. Olha que legal. Aí eu tava vendo a tabela. Foi gol de Vem cá, o Chicago é o novo Ibis do mercado. Não, calma aí. Não, porque o Detroit tá aí na pista, tá? Então, assim, tem time pior. Tem aquele dos Lobos também, sempre esqueço o nome desse. O Timberwolves, né? O time. Olha só, o Chicago tá longe, tá? Pra ser ruim. Quer dizer, o Chicago é ruim, porque o Timberwolves, pra ser ruim, tem que melhorar, tá? É difícil. Fala aí, Vicente. Deixa eu ler aqui. Vamos dar atenção pra interatividade, né? Que nosso amigo ouvinte, visionário e telespectador tem total direito aqui, principalmente para criticar os comentários do André, tá bom? Vocês têm passe livre para isso. E concordem comigo, por favor. Ô, Vicente, nós tivemos que trocar de horário por causa da feira livre de sábado, Vicente. Dona Marilúcia deu uma ordem unida aí em Vila Isabel e deu zebra pra gente no sábado. Então é isso, agora nós estamos estreando, vai ser terça e quinta. É isso aí, vamos falar do Chicago, André, que é o seguinte, nos últimos 15 jogos o Chicago perdeu 11, mas na semana passada foi uma semana muito movimentada
em questão do mercado da bola, porque o Chicago conseguiu a contratação de mais um All-Star, né? Eles que já tinham o Zach LaVine como o único All-Star da equipe, e agora eu não tô vendo isso, cara. Você sabe o que é isso antes de mais nada? Só pra... Tá, beleza. Enfim, depois eu explico. Mas tá... Tava aqui em cima da mesa, eu tô usando. Agora o que é, eu não sei. Como é que eu vou apresentar o programa, cara? Tu tá com uma bandana aí, velho. Que pariu. Amigo ouvinte, visionário e telespectador, se você gostou, compartilhe a live pra gente conseguir ter mais gente assistindo isso aqui e ver o Hokage, tá? Não pergunta o que é isso, não, que senão vai ser... Não pergunta o que é, não. Você não viu Naruto, então não é problema meu. Mas, enfim, o Bulls conseguiu a contratação de um pivô, que é o Vucevic, né? Ele que estava no Orlando Magic, um bom jogador. Ele passava pelas mesmas coisas que o Zach LaVine passava no Bulls. Jogava sozinho. Entendeu? Aí agora ele chega no Chicago e o Zach LaVine se machuca. Ou seja, ele continua jogando sozinho. Assim... Olha só, tinha um ditado num lugar que eu frequentei um pouquinho e que dizia assim, ó, tu tá rezando pro santo errado, parceiro, entendeu? Troca o santo que a coisa tá difícil do teu lado. Meu filho, as coisas na cidade de Chicago não tá fácil há muito tempo, desde 98 que tá ruim. Desde 98. Mas, assim, foi surpreendente essa questão do Bulls, porque muitos não esperavam o Chicago sendo agressivo no mercado. Né? Existiam muitos rumores do Lonzo Ball, né, que é um armador, que agora eu esqueci qual clube que ele tá. Mas, enfim, amigo ouvinte, se você souber qual clube que o Lonzo Ball tá jogando, comenta aí, só para ajudar o apresentador. Mas, enfim, o Bulls precisa de um armador, precisa de um ala, que eles não têm um ala também. Tanto que há rumores do DeMar DeRozan ser uma opção do Bulls no próximo... aqui, deixa eu ler o comentário. Sempre tem aquele ouvinte visionário que ajuda o apresentador. O Lonzo Ball tá no Pelicans. Obrigado, viu, meu filho? Deus te abençoe. Vou te dizer, Ô, Lohan, pede uma grana de assessoria, porque ele está recebendo um dinheiro de propaganda e não está repassando para a gente. Aí eu não consigo levar a sério esse ouvinte aqui, que é o Matheus Apolo, que ele é torcedor do Toronto, né? E aí, ouvinte antigo, inclusive, né? Que desde a época do estúdio a gente já conhece o Matheus Apolo, torcedor do Toronto Raptors. Ele está dizendo aqui: o Chicago Bulls vai dar a volta por cima e deixar de ser marca e voltar a ser uma grande franquia. Você leva a sério o comentário do nosso querido amigo visionário e telespectador? Levo, com certeza, levo a sério. Existe, inclusive, um planejamento estratégico feito pela diretoria do Chicago Bulls, que em 2780 eles vão voltar a ser a franquia que eles foram na época do Michael Jordan. Na verdade, a época do Michael Jordan foi o ponto fora da curva. Mas tá certo, Matheus. Olha só, se o Chicago conseguiu, o New York também vai conseguir. Nós estamos na esperança de voltar a ver esses dois times brigando por alguma coisa que vale a pena. Eu acho legal, que aí como é que eu tenho forças para continuar comentando sobre alguma coisa do Bulls? Mas assim, questão de bastidores, falar do jogo, o Bulls tá tomando baile, né? Ainda mais agora que o seu maior jogador tá lesionado, né? Ele tá fora. Foi até uma coisa muito arriscada que o Billy Donovan fez, porque o LaVine já era dúvida, né? Já era dúvida no jogo contra o Golden State. Não, contra o Golden State não. Contra o San Antonio Spurs, ele já era dúvida. Ele foi pro jogo. Contra o Golden State, ele continuou sendo dúvida e foi pro jogo, e aí agravou a lesão no tornozelo. E agora ele tá fora pra tratar. E assim, eu preciso saber qual o santo que eu posso rezar pro Bulls dar certo. Com certeza não é o que o Lakers está rezando também, porque perdeu o Anthony Davis e perdeu o papai LeBron. Então a coisa tá difícil lá. Entendeu? Se não é mocoronga vírus, é lesão. Então tá complicado lá, velho. Então abrindo a porta para quem ser campeão? Fala aí para mim, você que sabe tudo. Bom, não é pro Timberwolves, muito menos pro Detroit. Mas é para um tal de
Brooklyn, né? Inclusive, vamos trazer aqui que o Brooklyn conquistou a vitória no placar de 120-108 em cima do Houston Rockets. Porém, entretanto, todavia, né? Nem toda a vida, mas enfim, pra você ver como é que eu tô poeta. Eu sou um filósofo, mas deixa eu continuar aqui. O James Harden, ele tá fora da próxima partida contra o Charlotte Hornets, né? Porque ele teve uma lesão na coxa. Pode falar agora, meu filho. Você não abriu o microfone? Agora fala. Eu não queria falar, não, mas agora eu vou ter que dizer que esse negócio de eu sou um filósofo não é todo mundo que estuda grego que é filósofo, não, meu filho. Qual é? Deixa eu olhar aqui. A lesão do Lavine é day-to-day. Basicamente, não é nada grave, deve voltar rápido. Não, realmente, não é grave. Não é algo como foi o Anthony Davis, por exemplo. Não é da mesma proporção. Que o Davis foi uma lesão no tendão. Mas é uma lesão que ela se agravou. Então, acaba que, tipo... se ele tivesse sido poupado naqueles 2 jogos, ou então somente um, hoje ele estaria em quadro, por exemplo. Entendeu? Mas a gente sabe, o pessoal do Bulls Nation, né, tá ciente. E deixa eu dar aqui boa noite para o Silvio de Oliveira Castro. Muito boa noite, Silvio. Obrigado pela participação. Não esquece de deixar o like, compartilhar e chamar os amigos para ver a gente. Você aqui, olha só, preste atenção. Fala do Milwaukee. Milwaukee ganhou, por acaso? Como é que foi? Como é que terminou o jogo do Milwaukee? Fala do teu parceiro, do grego. Fala do Antetokounmpo. Pô, fala aí do jogo, André. Fala do jogo aí. Tem o clone dele. Fala do jogo. Eu não vi. Fala aí, mano. Eu não vi o jogo. O Matheus Apota tá dizendo, foi um baile. Agora não sei se o baile foi no teu argumento que me deixou agora sem chão ou se foi no jogo. Então, assim, o que aconteceu lá do chifrudo lá? Digo, do Antetokounmpo. Você vai dizer que o Antetokounmpo, né, resolveu botar o jogo debaixo do sovaco e ganhar a partida, rapaz. É isso que você vai dizer. Você não tem o que dizer, você fala o óbvio. Você fala o que você sabe, né? Que é o que ele costuma fazer. Pronto, acabou, não tem discussão. Fala. Primeira coisa, que o óbvio para mim não é o óbvio para você, tá? E vice-versa, tá bom? Segundo, eu não acho certo eu fazer uma análise a partir do momento que eu não vi o jogo. É uma falta de respeito com o meu querido amigo ouvinte, visionário e telespectador, que eu vou continuar lendo aqui os comentários, tá bom? Que o José Moro tá dizendo aqui, Silvio, veio pelo meu convite, pede pra galera compartilhar. É isso, Silvio. As pessoas precisam ser igual o José, compartilhar, convidar os amigos. Parabéns, José, você não fica assim, não, porque eu dou uma mesada pro Zé ficar de olho fazendo um trabalho que você não faz. É por isso que ele está fazendo esse compartilhamento, porque isso era a sua tarefa. Quando nós contratamos sua mão de obra, né, você tinha que, inclusive, estava lá que você entrava no estúdio e levava água para os locutores, né? E você nunca fez. Então, preste atenção. Tá bom. Mas é porque se foi em 2016 eu tive renovação de contrato, tá? Mas, enfim. Deixa eu olhar aqui. Ó. O jogo foi equilibrado no primeiro quarto, mas depois foi unilateral pro Bucks. Normal, né, André? Um time que tem Antetokounmpo nessa saga aí da NBA é até um pouco comum haver essa unilateralidade, né? Olha que palavra poética, né? Esse desequilíbrio, né, a favor do Bucks. Mas você enfim. Também tem que considerar que o Los Angeles estava sem, né, os 2 principais jogadores, né? Isso realmente acabou fazendo uma diferença gigantesca, né? Porque não é, né, o LeBron James faz falta em qualquer time, né? Em qualquer equipe. Mas os Bucks continuam com essa, principalmente lá, né? Seria uma beleza no Chicago. Mas os Bucks, eles continuam às vezes com um jogo sonolento, né? E o Lohan tá certo. O primeiro quarto do jogo parecia que o troço não ia engrenar, né? E aí, de repente, eu acho que dão um negocinho lá pro Giannis, ou Yannis, não sei como é que fala o nome desse cidadão aí, né? É com G ou sem G? Então, eu vou tentar falar do que eu entendo da língua grega. Você pode falar como Giannis Antetokounmpo ou Giannis Antetokounmpo, né? Bom, ainda bem que eu não acredito em absolutamente nada que você fala, eu vou chamar ele como eu quero. Então, assim, Giannis é irmão da Rihanna, rapaz, aquela cantora. Você confunde minha cabeça. Você não ajuda, pô. Então, assim,
entendeu? Isso aí, é o Hamilton, tá vindo aqui dar boa noite para a galera, para acordar a galera. Então, assim, às vezes o Milwaukee ele parece que está dormindo, não entrou. Né? Lembra muito um certo clube carioca aqui, que tem que tomar um golzinho para começar a pensar em jogar futebol, porque fica ali enrolando. Né? Mas é isso. Foi um jogo que, a partir do segundo quarto, os Bucks fizeram, dominaram e levaram a partida com muita tranquilidade, né? Deixa eu só responder aqui o Matheus Apollo, né? Qual é a previsão de retorno do LeBron James para as quadras? Então, devido à lesão que ele teve, o prazo foi em 4, 6 semanas que ele ia ficar fora, né? Mas a gente sabe como que isso varia, né? Enfim, deixa eu ler aqui o comentário. O problema desse Bucks aí são os ajustes do Bonderhauser, o coach do Bucks, ok? Em jogo de playoff. O time é incrível e bem montado, mas ele não consegue fazer ajuste em playoff. Pô, faz o seguinte então, Lohan, entra em contato com eles, passa todo mundo pro Chicago, que lá a gente tem técnico, mas não tem jogador. Não é isso não, rapaz. O Lohan tá certo. Sabe o que é isso? É síndrome de clube pequeno, bicho. Entendeu? Os Bucks eles não acreditam no potencial deles. Tem que ter, como diz o René Simões, tem certas horas que os atletas precisam de um apoio, né? Um choque de informação e de confiança. E eu acho que é isso que falta, porque dá apagão mesmo. Eles entram no 20, há 2 anos que eles têm o melhor jogador da liga e não conseguem, não vai, a coisa não funciona. É bem aquela questão, Adriano, que a gente fala até um pouco no futebol, porque não adianta muito você liderar por 12 rodadas se nas 2 últimas você não lidera e, consequentemente, não é o campeão. Né? Então, a mesma coisa dessa. Tem a ajuda do VAR, né? Porque aí você não lidera 36 rodadas, na penúltima o VAR te ajuda, aí você vai lá e. Que bom que você mutou o microfone, que aí parou de falar besteira cedo. Mas enfim, chora Colorado. Continua campeão. Enfim, mas assim, é bem sobre isso, né? Porque tem o MVP, mas não ganha. Entendeu? Vive de título de jogador, título individual, né? Mas isso é algo muito comum no meio do esporte, não é algo exclusivo da NBA, né? No futebol, a gente viu isso, né? Como a gente pode exemplificar. São Paulo foi líder, era o time, melhor time do mundo, time do Diniz. O Vasco também foi líder. Olha só, vamos voltar para a NBA e depois a gente fala disso. Mas o que acontece, Dudu, o basquete, né? A NBA tem umas coisas que ela chama a atenção, né? E são resultados assim surpreendentes, principalmente nessa fase onde as equipes se permitem uma série de alterações de jogadores e etc e tal. Né? Lohan, eu vou te dar o meu lugar aqui, porque é exatamente isso que eu estava falando, estava aqui vendo, bicho. Eu ia falar exatamente desse jogo, da vitória do Orlando Magic. E impressionante, impressionante. Orlando ganhou do Clippers, né? Hoje, já nem sei que dia é hoje é quinta, na terça-feira, bicho, por 103-96, né? E assim, não explica. Como assim? O Orlando foi lá e não é que ganhou dando espetáculo, essas coisas, mas parece que perde a concentração e nada e não faz diferença se ganha ou não ganha. Nessa fase, são tantos jogos contínuos, um atrás do outro, que eu acho que as equipes têm a consciência de que o que importa, não importa chegar em primeiro ou chegar em oitavo, importa estar no playoff. Eu acho que a mentalidade deles nessa fase é a única coisa que justifica esse tipo de resultado, que surpreende pela diferença da qualidade técnica das equipes. É isso, eu não sei. Eu penso dessa forma. Eu poderia muito bem dizer que eu não concordo com a sua opinião, mas eu não tenho muito o que dizer, não. Mas, enfim.
Deixa eu ler só aqui o último comentário do Lohan para a gente poder mudar de bloco, que já são 7h10 da noite. Magic estava com o time todo reserva, sub-20, e viraram uma vantagem que era de 16 do Clippers na terça-feira. Então é isso que o André estava falando, né? Como que foi surpreendente essa vitória do Orlando Magic para cima do Clippers, né? Mas, enfim, o Clippers, querendo ou não, é o menor de Los Angeles. Essa é a maior realidade. E eu não preciso ser torcedor do Lakers para falar essas coisas, não, entendeu? Porque aqui a gente respeita a história. Que tem um pessoal que é do Rio de Janeiro que não aceita que um clube rubro-negro aí é o maior do Rio. Entendeu? Aí vem me falar, não, mas o meu time liberou mais jogador para a seleção. Não foi teu time que ganhou a Copa do Mundo, pô, o que adianta? Aí vem me falar que ganhou o campeonato de verão, aí não, eu tenho Libertadores, eu tenho Mundial, que não sei o quê, e não. Eu tô falando isso tudo, meu povo. Já mudou o esporte e não avisou a ninguém? Hein, ô bonitão? Ou tu vai ficar aí falando esse monte de besteira? Você me cortou quando eu ia dizer, eu estou dizendo isso, pessoal, aí o palhaço me cortou. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós mudamos de bloco, nós vamos falar agora sobre o Cariocão. E eu exijo, eu anseio, eu preciso falar do Fluminense, porque novidade, Fluminense formaliza a proposta por David Braz e avança pelo atacante Matheus Babi. Eu tô adorando isso, porque tem um amigo meu aqui, ó, essa criança aqui, ó, que ele vai no aeroporto buscar o David Braz. Zagueirão da massa. É o novo Gum. E o Matheus Babi, eu deixo para você, meu querido amigo ouvinte, visionário, telespectador, falar o que vocês acham do Matheus Babi. Tá bom? Enquanto o André vai falando do David Braz. Isso é fake, rapaz. Isso é fake daquela raça do Bozo. Isso aí é tudo uma injúria. Não é possível que isso esteja acontecendo. Não há possibilidade disso. Você está redondamente enganado. O Fluminense está muito bem servido de zagueiro. Olha, David Braz é duro. É duro. Babi. Eu tenho certeza que o Matheus Babi vai acabar lá no Fortaleza junto com o parceiro dele, Benevenuto, que assinou hoje com Fortaleza. O Botafogo está se livrando dos seus jogadores, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque teve uma organizada do Fortaleza, né, feminina, composta somente por mulheres, que não vai mais acompanhar o Fortaleza, o time masculino do Fortaleza, devido a essa contratação do Marcelo Benevenuto, porque ele foi denunciado pela ex-esposa, ou ex-namorada, agora não me recordo, por agressão. Então, o movimento feminista da torcida do Fortaleza repudiou essa contratação e não tem mais esse vínculo com a modalidade masculina do Fortaleza, pelo menos enquanto esse jogador estiver lá, e eu acho correto essa atitude, né? Igual o Atlético Paranaense que contratou o... Qual era o nome do jogador do Botafogo que se alcoolizou e cometeu um crime de dirigir alcoolizado e atropelou? Marcinho. O Marcinho, né? Isso. Que também foi contratado pelo Atlético e houve um repúdio da torcida, né? Contra, não somente torcedores do Atlético que levantaram essa queixa contra essa contratação, mas a gente também já teve outros exemplos disso, como o goleiro Bruno, né, que por muito pouco disputou, né, quase disputou o campeonato mineiro, né, por um clube de menor expressão, mesmo ele cometendo aquele horror que ele cometeu. Então, assim, só queria abrir essa parede. Mas essa coisa de juntar David Braz com Babi, isso é especulação, né? Na verdade, o Fluminense estava tentando contratar o Bigode, né? E já entrou o William Bigode do Palmeiras, já entrou gente no circuito para também contratar um outro clube grande para tentar levar o Bigode. E evidentemente que a proposta financeira do Fluminense não deve ser nada tentadora, né?
Sem contar do grande risco do salário atrasado, direito de imagem atrasar, que é a sina dos clubes cariocas, à exceção do Flamengo, né? Então, enfim, é provável que a gente não consiga trazer o William Bigode. Mas também gastar grana e trazer um jogador que é um jogador bancado por empresário, é um grupo de investimento, né? Na verdade, a origem do Matheus Babi é de um grupo de investimento, né? Que tem uma escolinha e um clube que eles meio é um Red Bull Tupiniquim, né? Vamos dizer assim. E isso na minha visão, é a tentativa é o papel inverso, é o poste fazendo xixi no cachorro. É o grupo de empresário querendo usar uma possível vitrine do Fluminense, principalmente numa Libertadores. E, evidentemente, que não dá para concordar com uma história dessa, né? Infelizmente, a torcida não tem poder de veto, né? A não ser que faça como está fazendo brilhantemente a torcida feminina do Fortaleza, né? Mas a gente não tem como impedir se isso acontecer, mas com certeza eu não acho que é uma boa opção para o comando de ataque. É melhor o Fred com 78 anos, 2 bengalas, vacinado 2 vezes já pela Covid, do que o Matheus Babi vindo para usar o espaço do Fluminense para tentar uma negociação. Aí acaba num clube lá do Azerbaijão, vai jogar lá na Sibéria com menos de 80 graus e some no planeta. Aí quando tiver para aposentar, volta. Então, eu sinto muito. Não acho que... Nenhuma crítica quanto ao profissional, né? Até porque o jogo jogado é esse hoje, infelizmente. Nenhuma crítica quanto ao atleta. A não ser a falta de talento dele, que para mim é visível e gritante. Não é nenhum cara que chame a atenção, que valha esse tipo de submissão do clube ao grupo de empresários. Né? Se nós estivéssemos falando de um Lionel Messi, de um Cristiano Ronaldo, dos jogadores da atualidade, né? Poderia ser pensado e, evidentemente, que todas as partes sairiam ganhando algum lucro nisso. Agora, Matheus Babi, meu amigo, é duro. E David Braz, ele não vem, não, porque ele vai fechar com outro clube, rubro-negro, lá do Sport Recife. Né? Com a ajuda dos torcedores do Fluminense, que vão mandar 1 ano de salário pago para ele. Ficar lá no esporte. Só muito microfone aí, André, para eu poder falar. Obrigado. Assim, eu cravo. E pode me cobrar. David Braz e Babi vão jogar no tricolor das Laranjeiras. Mas é assim. Tira esse sorriso da cara, moleque. Senão eu vou aí, hein? Não, pô. O Braz me deu um título brasileiro. Mas assim... O Gum me deu 2, mas me deu 2 infartos também, pô. Qual é a diferença? A diferença é que eu era pequeno e não lembro as merdas que o David Braz fez, entendeu? Aí é mais fácil. Mas, e obviamente, eu só tenho a lembrança do gol que ele fez, né? O gol de empate contra o Grêmio no Maracanã, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, né? Que nós sabemos a história final. Saudações rubro-negras para quem está aí acompanhando. Você fala que ele não é nenhum astro, né? Não é nenhum grande jogador, o Babi, né? Quem é um grande jogador do Fluminense hoje? O Nenê? O Fred? De Bengala? Continua sendo a referência do time. Não, mas assim, para você... Eu sei que, André, já são ex-jogadores em atividade. Para o mercado, para disputar campeonato carioca, amigão, olha só, evidentemente que não vai aguentar o tranco de jogar uma Libertadores em paralelo com um campeonato nacional. Isso é notório, isso não é de agora, isso já vem
há 10 anos, que eles já vêm cansados, né? A verdade seja dita, né? A capacidade, e principalmente falar do Fred, que ele é um cara, esse cara jogou um campeonato nacional espetacular, para grande surpresa. Mas o Fred é um cara que depende muito do físico, ele é um jogador pesado, ele é um cara muito forte, ele precisa demais da condição física. E você vê que ele joga 3, 4 partidas e sente contusão, e vai sair sempre, porque ele exige demais da condição física dele. E o Nenê não vai repetir o ano espetacular que teve na temporada passada. É tolice aguardar isso. Né? Você vê que nesse início, nesse retorno, no primeiro jogo, né, contra o Vasco, ele já foi uma figura nula, praticamente, em campo. Né? Bola parada. Ele tá jogando o que o Neto, em final de carreira, jogou no Corinthians. Marcelinho Carioca, né? Vai bater falta, escanteio, mais nada. Se vacilar, vai lá bater tiro de meta também. É o cara, né, da bola que não pode estar em movimento. Né? O futebol americano tem um cara desse que só entra para chutar a bola, não faz nada. Fica um Zé lá de joelho, alguém joga a bola para ele, ele é agachado, segura a bola, o outro vem dar a bica. O futuro deles é esse. Agora, você olhar o elenco do Fluminense hoje, quem teria essa postura de liderança técnica em campo? Só eles dois. Ninguém mais, porque o que se esperava do Ganso não aconteceu. Né? O Ganso está muito mais para pato pequeno, né, do que para qualquer outra coisa. Você olha para a zaga, tem o Lucas Claro, que fez um belíssimo campeonato brasileiro, mas quem conhece a história do Lucas Claro lá no Curitiba fica sempre temerário, né, esperando o lado gum dele de ser. Né? E tem quem mais? Não é ninguém. O resto é garoto. E garoto não adianta, que se a gente tiver sorte dessa molecada ficar jogando no Fluminense, isso é jogador para daqui a 2 anos. Não pense que vai estourar agora. Não vai ser o craque do campeonato agora. É para daqui a 2 anos. Aí sim, aí você vai ter o cara em condição de você falar se ele realmente vai se transformar num craque e vai ter chance de disputar uma Copa do Mundo com condições de ganhar, ou se ele vai ser mais um figurante que vai ser vendido lá, né, para aquelas regiões de longevas, né, longevas de muito tempo no ostracismo. Né? É isso. E eu acho que o Ganso, essa temporada, vai ser o craque do Fluminense. Entendeu? Eu acho que é ele que vai acabar com tudo. Agora, se é positivo ou não para o Fluminense, eu já não sei. Olha só, ele pode até acabar, que eu acho que a propósito dele é acabar mesmo. Agora, tá mais fácil ele chegar num acordo, né? E ir lá para aquele time dos Estados Unidos que já levou o Pato. Quem levou o Pato leva o Ganso, parceiro. Entendeu? Eles são assim, ó, eles vivem junto na mesma lagoa, né? E como já não afoga mais nada, então levou o Pato, leva o Ganso. Essa foi melhor do que a primeira, reconhece, vai. Até porque não precisa fazer muito esforço para ser melhor que aquela primeira besteira que tu falou. Mas assim, vamos falar um pouco do clássico, André, do jogo, até já passar uma informação, porque em busca de um lateral esquerdo, o Orlando City, ele monitora o Henrique, jogador do Vasco da Gama, e o Vasco que enfrentou o Fluminense, né? Então a gente pode falar um pouco dessa partida, gols de Frederico e Herman Cano, né? O Cano dessa vez não estava furado, se bem que a fase do Cano, né? Nossa, que fase, né? É que existe o Cano sem o Benítez e o Cano com o Benítez, né? O jogo se traduz basicamente, né, nos gols. Um jogo que no final parecia que o Vasco ia confirmar a vitória, né? O Vasco esteve mais perto da vitória, essa é a verdade, né? O que comprova que se o Fluminense tivesse mantido o time de garotos, talvez fosse mais interessante, né? Pela circunstância da partida, é isso que falo, né? Mas o gol do Vasco foi uma falha, mais uma falha do Frazan, né? Que vem se especializando em se tornar o substituto do nosso grande herói Gum, né? Porque eu vou te falar, todo jogo ele falha,
Então, ele é o sucessor, não tinha aquela novela A Sucessora, baseada num conto, né? Um livro. Você fugiu da escola, né? Eu sei disso. Ficava lá na quadra do João Alfredo, fingindo que estava jogando qualquer coisa e não assistia às aulas de literatura. Mas não, vai falar depois, agora não. E o Fred fez o gol de cabeça também numa jogada de bola parada que a defesa do Vasco ficou plantada. Né? Então é isso que a gente viu, um jogo com poucas oportunidades claras e as melhores pelo lado do Vasco, o que mostra, e isso é bom que seja, que isso se materialize agora, né? Que mostre mesmo que num campeonato fraco como esse, que é o Carioca, esse time do Fluminense não tem condições de fazer frente à Volta Redonda, não tem condições de fazer frente a Vasco, que vai disputar a segunda divisão, e desmantelou aquilo que tinha de melhor ou de menos pior na temporada que se encerrou, né? E não consegue. Essa que é a verdade. E ganhou do Flamengo, porque o Flamengo está com um time de garotos, né? Salvo engano, o Fla-Flu, o Flamengo ainda estava com a molecada, tá com fraldinha, né? Tava com o time de garotos e o Michael e o Vitinho. Então, assim, eu não preciso dizer mais nada. Então eu vou corrigir. Tava com o time de garotos e menos 2. Então é isso que acontece. Né? Aí o Fluminense foi lá e fez aquela goleada histórica. Agora, esse time é um time limitado. Quando você olha para a lateral esquerda e vê Egídio, aí você pensa assim, não, mas tem um reserva. Danilo Barcelos, por que esse cara que está querendo levar o Henrique do Vasco não leva esses dois do Fluminense? Leva os dois a preço de banana, bicho. A torcida ajuda a pagar o passe dos caras. Né? Aí você vê na zaga, quando você fica em desespero porque Matheus Ferraz se contundiu, é porque a coisa tá feia. Aí você diz assim, vai contratar o David Braz. É possível. Como diria o René Simões, né? É difícil. Não é impossível, mas é improvável. Mas se você olhar entre David Braz e Frazan, não tem discussão. Então, assim, você vai disputar 3 campeonatos, né? Que é a Copa do Brasil, Libertadores e Nacional, né, precisando ir bem nos 3, porque precisa da grana, a cada etapa você precisa da grana. Com o Frazan, não passa da primeira fase, amigão. É isso que vai acontecer, não passa com o Frazan jogando pela esquerda e ladeado por Egídio e Danilo Barcelos. Isso não é a Avenida Presidente Vargas, não, mas é bem similar, bicho. Soma as pistas lá da Avenida Presidente Vargas. Salvo engano, são 4 em cada trecho, né? Então, 4 vezes 4, se a matemática não me falha, dá 16, não é isso ou não? Então imagina os caras com uma pista para uma faixa de campo com 16 pistas para passar, vai passar tudo. Não precisa, até a Rodinei vai deitar e rolar ali. Então é isso, não dá. É um time limitado, né? Tem um meio-campo com o Martinelli que terminou muito bem o campeonato nacional, mas que vem de contusão, né? E quando você olha para o lado dele, é Iago, é Yuri, é Hudson. Aí é difícil, aí é complicado. Aí você vai para frente e tem o Nenê, que se ele não tiver inspirado, você não tem peça para repor, porque a peça para repor não entra em campo, que é o Ganso. Entra lá o dublê dele, ele não entra em campo há muito tempo. Né? E no ataque, continua sendo o Frederico com qualquer um. O que pintar tá bom. E o que a gente está vendo aí é o Roger na tentativa de colocar os guris para jogar, né? E vai trocando o guri, e aí não dá sequência. E também é isso, é difícil. A situação do Fluminense não vai ser fácil. Não é desesperadora, igual o Vasco e o Botafogo, mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Eu acho que uma coisa que eu reparei muito nos jogos do Fluminense é a postura do Roger. O cara fica desesperado, irmão. Desesperado. Porque ele fala, o cara faz ser, irmão. Principalmente o Egídio. E aí eu me recordo muito uma vez, numa das vezes que o William participou aqui com a gente, eu lembro que eu falei assim, William, o Vasco eu não vejo tática, eu vejo um bando, né? E o Fluminense, pelo menos, eu entendo uma proposta de jogo. O
Fluminense que joga com o centroavante lá, que é o Fred, busca sempre a amplitude e a profundidade dos seus extremos, né? O Fluminense joga bastante num 4-2-3-1, variando para um 4-3-3. Só que nunca dá certo, mesmo quando o Fred consegue fazer a jogada com esses extremos, né? Avançando no espaço. E aí eu me recordo muito que o William falou assim: Eduardo, você já reparou no jogador sem a bola? É o Egídio. Como outros, tá? Eu estou citando o Egídio como exemplo. Não fazem nada. Fica assim do lado, parece o René, que não passa. Mas não é que ele não passa porque é uma ordem tática, ou porque ele precisa preencher aquele espaço defensivo, porque se tiver o contra-ataque pode dar ruim. Não é isso. Ele não passa porque ele não sabe. O René faz isso, o Egídio faz isso. Os jogadores do Vasco é o que mais me assusta, que eles não sabem o que fazer. E eles não sabem o que fazer porque não tem conhecimento e porque não é treinado. Só que no Fluminense eu percebo que não, peraí, é treinado. Sem a torcida a gente consegue ouvir o que rola. E você ouve o que o Roger tá falando e fala, cara, tem sentido o que o Roger tá falando. No jogo contra o Flamengo, ele tava assim, os caras estão toda hora passando naquele espaço. Que horas que vocês vão parar de dar esse espaço? E continuavam dando espaço. Mas é porque, Dudu, interrompendo você um minuto, já que falamos de Egídio, eu sou um especialista nisso, né? Todo e qualquer contra-ataque de um clube que queira fazer gol no Fluminense vai ser em cima dele, porque ele não marca ninguém, ele não sabe marcar. Né? Quando chega na bola, chega para dar pontapé e fazer falta no bico da área. Então, assim, na pelada lá da rua, que tinha o Pororoca, né? O Pororoca era a elite dos peladeiros de Vila Isabel, né? Dominava a quadra do João Alfredo, essa que é a verdade. Ele, no máximo, com muito boa vontade, apanhava de gandula. Porque não dá. Ele não é só não passar para dar opção a quem está com a bola. Ele se esconde, ele se automarca, ele se anula. E quando ele tenta fazer virada de jogo, é desesperador, porque o cara que... Se ele olhar para você para virar o jogo, você já pode olhar para o time do jogador do time adversário que estiver mais perto para você já ir marcar o cara, porque a bola vai no cara, não vai para você. Então, assim, é muito difícil jogar com um cara desse. É muito complicado. E a situação é crítica, porque é um lado de campo que o Fluminense não consegue organizar há muito tempo. Essa que é a verdade. Há muito tempo que o lado esquerdo do Fluminense é uma falência total. Né? Então, e não é só, porque você vê a dificuldade do Fluminense é a mesma do Vasco. O Vasco já tentou 300 laterais. O Botafogo já trouxe os caras que jogaram há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, nada dá certo. Né? O Flamengo teve que buscar na Espanha acompanhando, porque também não estava dando certo. A grande deficiência, quando a gente olha para o futebol jogado no Brasil e vê essa mulambada em campo, né, você começa a perceber e fica claro onde faltam alguns o Egídio é craque quando jogou no Flamengo, Silvio. A gente nota perfeitamente, né, o que está faltando no futebol nacional. Então você vê a ausência de lateral, a ausência de criação no meio. Não tem criação no meio. A bola sai da defesa, vai direto para o ataque. Essa baboseira que o Diniz está tentando implantar e alguns jogadores estão tentando implantar também nos seus clubes, do jogador ter que sair jogando, tocando ali, curtindo a entrada da área, esses caras devem ser sócios aqui no Rio de Janeiro do Hospital Procardíaco, porque é desesperador. Você olha, esses caras não têm talento, bicho. O cara não sabe. Se você... Olha, eu costumo falar isso, se você tirar a bola, 70% desses jogadores vão continuar correndo, não vão perceber que a bola saiu de campo. Tira a bola, esconde a bola. Eles vão continuar se automarcando, vão continuar dando carrinho em ninguém, vão continuar ficando em impedimento, porque eles não têm noção do que está faltando. É desesperador. Então você vê que a estrutura, né, a estrutura do futebol nacional, ela precisa de uma modificação e, novamente, né,
aqueles caras que estão na base, privilegiar o talento. Não dá para você ficar privilegiando o cara que dá pancada, o cara que chega junto, o cara que... uma vez eu escutei um colega nosso de comentário falar, não, mas o fulano é grandão. Ué, mas tu tá querendo namorar o cara ou tá querendo jogar futebol? Pô, eu daí que o cara é grandão. Romário tinha 1,5 m, bicho. Mauro Galvão tinha 1,70 m. E nunca foi pego dando pancada em ninguém e não perdia uma bola de cabeça porque tinha tempo de bola. E sabia sair jogando. Entendeu? E tanto usou o Zico. O Zico não passa de um cara de altura mediana. Né? O Silvio, que está falando aqui com a gente, é mais alto que o Zico, pô. Então, desde quando que o cara tem que ser... E outra coisa, se ser forte fosse quesito pro Zico jogar no Flamengo, ele não jogar, porque ele chegou lá, era o palito. Né? Porque eu morava lá em Quintino, né? E a estrutura era outra, a alimentação era outra, não tinha essa alimentação para ele ser um atleta. Né? Evidentemente que a família dele não tinha recurso para isso. Né? Apesar de ter o Edu já jogando, ter outros irmãos que. Mas não tinha. O jogador de futebol não recebia essa fortuna que recebe hoje. Então, assim, e a gente perderia um talento como esse. Por quê? Porque não era fortão. Eu estou achando que tem comentarista que está precisando namorar os caras fortão aí, bicho. Ó, abre teu olho. Entendeu? Tu que é fortão aí, abre teu olho, magrelo. Pô, forte pra caramba. Todo frango aqui. Mas, enfim. Só alguns comentários em relação ao Vasco e... Não, peraí que eu já abri o microfone. Só para falar do fortão, porque o Hulk está em campo e o Atlético Mineiro está empatando com a Caldense, tá? Tá 1-1. Mas tá, vou perguntar, o Atlético tá completo? Tá o time titular? Tá todo mundo em campo, pô. Tá, deixa eu... tá bom. Mas enfim, a gente falou nos bastidores já sobre isso. Mas vamos lá, 2 bilhões, né, de dívida, entendi. Vamos dar prosseguimento aqui, deixa eu só fazer alguns comentários em relação ao que você falou do Fluminense e do Vasco, aí a gente fala do Botafogo. Esse lance que você falou de sair tocando, né? Que bom que o Vasco parou. Que bom que o Vasco parou com isso. Porque, assim, tudo bem, já que eles não saem tocando, eles dão chutão e entregam a bola para o adversário, porque eles não têm ninguém para brigar pela segunda bola. Né, para alguém cabecear e aí ter a disputa e manter a posse. Mas se sair tocando vai perder a bola e tomar um gol, então é melhor dar chutão. E aí fica lá naquele sarrafo. O Vasco tem bons jogadores da base? Tem. Bons assim, ok, dá para jogar. O Fluminense também tem? Tem. Que o nosso amigo aqui, o Matheus Apolo, até comentou, tem que botar um garoto com vontade, né, que tem sede no pote, para jogar no lugar do René, do Egídio. Pode, mas vai vender. O Fluminense, acho que foi em janeiro que a gente trouxe essa informação, vendeu 2 jogadores pro Grupo City. Vocês viram ele jogar? Que eu também não vi. Mas o clube precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro porque é mal administrado. Aí vende. Não é porque o cara é craque. Não é porque o cara é craque que eles estão vendendo. O Flamengo tá precisando vender jogador. O investimento que o Flamengo fez precisa de renda. A principal renda dos clubes hoje, ou a segunda maior força de renda, a gente não tá tendo mais, que é o torcedor no estádio. Flamengo, que o diga. O Botafogo já estava preparado, que o Engenhão estava sempre vazio, então pro Botafogo tá na mesma. Botou de ingresso a R$3,50, o preço de um salgado aqui em Vila Isabel. Tranquilo. Mas, assim, o futuro futebolístico do Vasco assusta. Eu quero saber qual é a posição do Zeca, o lateral. Ele é jogador polivalente. Joga nas duas. Eu falei, não, ele é polivalente, que ele joga mal nas duas. Aí, beleza. Aí você me convence. Mas ele é campeão olímpico. Gente, Kleberson é campeão do mundo. Vocês lembram do Kleberson? O Penta, que jogou no Flamengo? Campeão do mundo. E aí? É craque? Não é, porra. Entendeu? Não é. Então, assim,
Não é um argumento. Aí o Zeca ele começa jogando no lado direito. Aí no outro jogo que eu fui ver, acho que foi contra o Volta Redonda, não me recordo agora. Volta Redonda, que jogou na esquerda. Qual é a posição? Agora é a hora de você definir o seu time. Você organizar. Olha, o nosso esquema dessa temporada, nossa principal ideia de jogo é um 4-4-2, no qual você vai jogar aqui e a gente vai testar. Só que você não pode usar um único jogo como parâmetro. Ah, mas na lateral direita o Zeca fez gol contra. Quando ele foi para a lateral esquerda, ele fez um golaço de fora da área, porque ele puxou para dentro e chutou. Ah, mas é parâmetro. Vai ser o parâmetro. Aí vai chegar no jogo da Série B, que vai estar perdendo. Aí o que ele vai fazer? Ó, eu vou colocar um outro lateral direito, porque meu lateral esquerdo tá ruim. Zeca, vai você para a esquerda. Sendo que o Zeca jogou 70 minutos no lado direito. Aí dá errado. Aí toma um gol nas costas do Zeca. Porque o Zeca não estava posicionado. Sabe por que o Zeca não estava posicionado? Porque ele fez 10 jogos na lateral direita. Então ele está acostumado com uma outra ideia de jogo. Tem diferença. Não é a mesma coisa. Pergunta pro Júnior se era a mesma coisa. O negócio, Dudu, é a dificuldade, de novo, né? Então trataram o Zeca para ser solução. Só que o que tem na esquerda não funciona. E aí tem essa proposta de levar o cara. Aí, de novo, é a mesma história do Matheus Babi. Quem manda? Isso aí, o Rodrigo Campos, né? Nosso colega da rádio, que era da Rádio Manchete, agora está fazendo apresentação na TV Educativa do Rio. Ele vem alertando a torcida do Vasco que existe hoje no Vasco da Gama uma legião de empresários que mandam e desmandam no clube. Então, se eles têm um jogador lá sendo utilizando o Vasco como vitrine para qualquer coisa que o valha, e esse cara recebe uma proposta, ele saca o cara do time. Acabou. Não tem discussão. O cara não pode machucar. Saca o cara do time até a negociação esgotar, se vai ser vendido ou não. E o clube fica sujeito a esse tipo de manobra. Aí pega o Zeca, bota para cá, pega o Zeca, bota para lá. Isso tinha um outro nome, mas é impróprio falar agora, porque isso é uma esculhambação, né? E isso não ajuda. O jogador realmente é nome de pagodeiro, né, Silvio? E dos bons. Mas o jogador fica sem saber, sem ter confiança. Isso é que tá. Uma coisa é você estar ali, eu sou o titular da lateral direita e pronto, acabou. Pô, aí numa partida X, PTO lá qualquer, o treinador diz, pô, negão, pegou, preciso de você lá na esquerda, porque o cara que tá lá não vai poder jogar hoje. Aí tudo legal, então eu jogo hoje lá. E no jogo seguinte volta para onde? Para a direita. Agora não pode ficar o sabor da vontade de vou enfrentar quem? Ah, dependendo de quem eu vou enfrentar, eu vou botar o cara na direita ou na esquerda. Vai dar no mental. É isso que vai acontecer, pô. E o problema do Vasco, o Vasco ele se pega em umas coisas, né? Essa diretoria que está começando agora, já é uma diretoria que começou de forma muito complicada. A gente não pode esquecer que a eleição do Vasco foram 3 ou 4, né? E definiu no tribunal. Aí depois deve dizer assim, não, o problema do Vasco é o Eurico Miranda. O bicho, o sapo barbudo já morreu, pô. Né? Então não é o Eurico Miranda. Essa coisa está enraizada lá. Óbvio que o Eurico Miranda se beneficiava dessa bagunça geral que é o Vasco da Gama, né? Na sua organização administrativa. Agora, o Atlético Mineiro acabou de levar a virada, só para registrar, né? E a carinha do Hulk de trancinha tá a beleza, bicho. Tá a beleza. É outro craque de bola que inventaram aí. Mais um craque invencionice. Então, assim, você pega essa desorganização, essa coisa que rola fora das 4 linhas. Isso vai resvalar lá dentro. Não tenha dúvida que isso vai resvalar lá dentro. Né? Então, é muito, muito difícil a situação. E encontrar o cara que tenha disposição para voltar a jogar no Vasco, jogar no Botafogo essa temporada, sabendo que vai disputar a Série B, que não vai ser fácil. Tá lá, o Cruzeiro não subiu, bicho. Esse ano tem um monte de campeão brasileiro lá, Cruzeiro, Curitiba, Vasco, Botafogo. Tá a fartura. Tá a fartura de campeão. E tem sempre 2 ou 3 times que ninguém dá absolutamente nada por eles e que aparecem lá. Aí o Vasco vai e contrata quem? Léo Jabá. Nós estamos falando aqui do Zeca,
E me diz aí, Silvio, Léo Jabá joga onde no Flamengo? Me dá a posição dele. É o cara caricato. Já passou, veio do Corinthians, passou não sei por onde, foi na... e nada. É que nem aquele Davidson que estava no Palmeiras de cabelinho pintado de amarelo, que arrumava confusão, achava que jogar no Palmeiras era brigar com o jogador do Corinthians. É uma idiotice. Arrumou uma confusão lá, o Palmeiras falou: você não serve para jogar no meu clube, sai fora. E tá aí, tentando voltar para qualquer clube. Entendeu? A resposta do Silvio, onde vai jogar o Léo Jabá. Vê se tá bom para você. Né? Então, a dificuldade do Vasco da Gama, ela transcende as 4 linhas. E vou dizer uma coisa para você: pode piorar. Porque se chegar um cabra aí, botar o dinheiro em cima da mesa e falar assim, esse tal de Cano faz gol pra caramba, vou levar. Vai levar. O Vasco não tem condição de disputar. E aí, vai botar quem? Thales Magno, canela de vidro? Né? É difícil. Vamos mudar de assunto, falar um pouco do Botafogo, de falar do Flamengo, senão a gente vai estourar o nosso horário. Só um parênteses, o Daverson, né, que você falou do Palmeiras, ele fez uma vez uma piada em relação ao Corinthians, falando que ele era a maior ameaça, né, que o maior, como é que fala, na expressão do futebolística, né, que foi o time que mais sofreu gol, então que o Daverson mais jogou. O Daverson não tem nenhum gol contra o Corinthians, tá? Só para dizer. Em relação ao Botafogo, a gente já estava mencionando algumas coisas, né, falando das contratações, até como a nossa produção já colocou aqui no letreiro, o Botafogo anunciou hoje a contratação do lateral esquerdo, Rafael Carioca. E o Botafogo, como você bem disse, ele está procurando rever os contratos, os péssimos contratos que ainda tem, né? Não se desfez de todos. Por isso que Matheus Babi, Benevenuto, essas pragas assim estão saindo. Né? O Botafogo não apresenta um futebol bom. Material humano, o Chamusca não vai fazer. É Chamusca, né? Que eu chamei ele de Faísca naquele dia e deu meio errado. É Chamusca, né? O nome do treinador. Mas também o Chamusca não é aquele treinador diferenciado. Mas eu também não vou exigir porque não tem um brasileiro hoje, nem aquele que tecnicamente é o superior que está na seleção brasileira. É um nossa, que treinador. Né? Então também não vou pegar tão pesado. Mas o Botafogo, o maior problema do Botafogo é material humano. As peças que estão ali. E o que eu questiono, sabe, daqui a pouco eu vou jogar para você, André, mas o que eu questiono são dado o banco de reservas que o Flamengo tem, que eu acho um absurdo o René ser banco e o Ramon não ser nem sequer relacionado. Né, o garoto da base. E o que eu questiono é, o Botafogo não tem ninguém na base melhor do que esses caras que são contratados? Porque se não tem coisa errada na base. Porque não faz sentido. Até financeiramente falando. Porra, peraí, eu vou contratar um cara que na base eu tenho um que é bem melhor. Então por que eu vou contratar esse cara? Empresário? A gente sabe que isso acontece. Enfim, comenta aí um pouquinho sobre esse assunto aí do Botafogo pra gente poder passar a bola. Assim, base tem, cara. Né? O Botafogo não foi... o Botafogo não é tão mal na base. Ele teve realmente um período de ostracismo total na base, mas isso já tem um tempo e ele vem recuperando. O que não dá é quando você vê o treinador do Botafogo, né? Que eu não vou falar mais uma piada infame, mas a gente costumava chamar o Botafogo de fogão e agora está chamando de chamusca, né? Então o treinador do Botafogo dizer que depois do empate com o Madureira, mesmo sendo jogado num horário ridículo de 5 horas da tarde, calor infernal, esses caras parecem que não são do Rio de Janeiro. Quem organiza isso deve estar lá na Serra Gaúcha, lá nos Pampas, né, com uma temperatura de 2, 3 graus no verão, programando o jogo para 5 horas da tarde aqui em Madureira, ou lá no estado do América, né, onde foi a partida, no Giulite Coutinho. Então não conhece nada.
Aí marca um troço desse e o treinador vai lá e diz assim, não, o que o Botafogo está jogando, palavras dele, não é minha, não. O Botafogo dá esperanças e mostra boas opções. Eu vi outro jogo. Não vi o jogo do Botafogo então que ele viu. Ele deve ter uma televisão, ou ele deve ter um outro ponto que ele vê outra coisa, diferente do que os torcedores veem, né? Assim, o time é apático, o time do Botafogo. Você estava falando que o Roger fica dando pancada lá nos caras, faz assim, aquilo que treinou e os caras fazem ao contrário. O time do Botafogo parece que não treina, porque os caras não sabem o que fazer com a bola. Pega a bola e toca para o lado. Né? E o futebol está se tornando chato porque a maioria dos times toca para o lado e para trás. Esqueceram que o objetivo é para frente. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Esporte de bola, jogado em campo de grama, onde se joga para trás para chegar para frente, se chama rugby, não futebol. O rugby não pode jogar bola para frente, a não ser que seja com os pés. E ele é jogado com as mãos. Com as mãos ele tem que jogar para trás e o time vai avançando. Assim mesmo ele vai avançando. O futebol agora, moderno, está dando passo para trás. Em vez de você tentar a jogada ousada, né, buscando abrir os flancos ou fazer uma jogada mais aguda. O jogador tem medo de errar. E o que acontece no Botafogo é nítido, é isso. É uma pressão danada, os dirigentes falando um monte de coisa, vendendo aquilo que lhe restou, né, ou emprestando aquilo que lhe restou de menos pior na temporada passada, e tentando montar um esqueleto de time. Então a situação do Botafogo é muito crítica. Né? É muito crítica. Está aí com 10 pontos no Campeonato Carioca, num campeonato chinfrim, que está arriscado a ter Flamengo e 3 pequenos para disputar o quadrangular. E Botafogo, Fluminense e Vasco fica fora. Ah, isso é um vexame. Não, isso não é um vexame. O termo não é esse. O termo é, isso é merecido. Por quê? Porque não se preparam, porque não fazem, parece que não faz esforço para ser diferente. Então é isso. A situação do Botafogo não é trazer a base. Você botar a base numa fogueira dessa, você queima qualquer um. Tá lá aquele garoto que usa um arquinho, cabeludinho do Botafogo. O Botafogo botou para jogar as últimas 4 partidas do Campeonato Nacional, uma vez já rebaixado. O garoto é bom de bola. Né? Agora vai botar o garoto nessa fogueira e dizer a responsabilidade de resolver a tua? Cara, com um moleque com 18 anos. Primeiro, ele vai olhar para o lado lá, vai ver o bonitão lá ganhando 70 vezes mais do que ele. Pô, toma aí, garotão, toma a bola aí, resolve aí. Entendeu? A diferença quando você tem num time, né? Assim, quando você tem um time fraco, com 1 ou 2 caras que se sobressaem e que, evidentemente, recebem mais do que os demais, é que quando você fica pau da vida e dá a bola no pé dele, eles vão lá e resolvem, faz o gol. Porque quando você não tem isso, bicho, não dá resultado. E a situação do Botafogo é muito difícil. Perfeito, André. Agora já falamos do Botafogo, podemos encerrar o programa. Não tem mais nada a falar, né? Perfeito, André. Eu vou responder aqui a pergunta do William. O Botafogo tem solução? Cara, tem. Precisa se organizar, a diretoria precisa definir um plantel, definir o que vai ser feito, né? Organizar as ideias. Acontece que uma coisa que eu vejo muito nos clubes do Rio e nos outros clubes de outras regiões, né, de outros estados, todo mundo quer ser o Flamengo de hoje, de 2019, 2020, que conquistou tudo. Mas ninguém quer ser o Flamengo lá atrás. Ninguém quer ser o Flamengo de 2013. Ninguém quer pegar o preço, né? Exatamente. Ninguém quer ser esse time que foi se organizando. E aí? Aí fica complicado. Aí o Botafogo quer investidor, quer fazer o Botafogo SA, no qual um monte de empresário vai lá e compra, né? Dá tantos milhões. Aí é mole. Quer dizer, nem assim. O Botafogo tá cheio de cacique. Porque, na verdade, nem Montenegro desmamou da teta, que fica lá dando piruada, né? Tá todo mundo, tem um monte de cacique lá dando ordem. Né? Parece que é um bando que resolveu quem dá a piruada mais alta leva. Então, é isso, continua aí. Parece que é várias empresas dentro de uma única, todo mundo, um jogando contra o outro. Eles não precisam de rivais lá fora. Os rivais se encontram onde? Em General Severiano.
Uma vez o JJ ele falou que o maior adversário do Flamengo era o próprio Flamengo. Eu acho que o maior adversário dos clubes do Rio são os clubes do Rio. Né? Vamos pegar essa extensão. Gente, Botafogo é isso. O Flamengo, e a gente pode falar, é ano eleitoral, é ano de eleição no Flamengo. E aí você vê o Rafinha fechando com o Grêmio com um salário de 400 mil, sem luvas. Mas pro Flamengo ele pediu luvas. Peraí. Aí é aquela questão que eu acho que aconteceu com o Grêmio. Ele pediu luvas, mas não agora. Ele quer no próximo ano para receber. E eu acho que com o Grêmio foi a mesma coisa. E o Flamengo não aceitou por guerra política. Porque treinador queria, normal, não me surpreende o Rogério Ceni não queria o Rafinha. Departamento de futebol queria, o Braz e o Spindle. Eles tiveram aval para fazer negociação. Fizeram uma proposta de 650 mil, ou de 600 mil, aproximado. Aí o vice de relações externas não deixa. Por que vocês acham que o vice de relações externas não deixou? É ele que manda lá dentro. Mais que o presidente. Mas tem o Isla. Não vem com esse pau pra cima de mim, não. Mas tem o Isla. O Isla vai pra Copa América e vai ficar 19 rodadas fora. E aí você acha que não tem que contratar? Claro que pra você não tem que contratar. Você torce pro Fluminense, porra. Porque tu não quer que jogue aqui. Entendeu? É muito fácil. É muito fácil. Eu não acho que o Rafinha é um Leandro. Longe disso. E também não acho que o Flamengo tinha que fazer loucura. Não tá no orçamento? Correto. Palmeiras não contratou o Borré porque não estava no orçamento, que não ia dar. E sabe por que o Palmeiras e o Flamengo hoje são, querendo ou não, os dois principais clubes do Rio, do Brasil? Porque se organizam. E sabem a hora que dá para fazer investimento e a hora que não dá para fazer investimento. Tá? Não tô aqui para ficar falando de Rafinha, só foi um comentário à parte em questão de guerra política e problemas de dirigente. Você não vai falar nada agora, não. Sossega aí. Vou falar assim. Você é muito cabeçudo. O problema é que tu é cabeçudo. Não tem como botar dois caras recebendo 2 mega salários na mesma posição, negão. Se o Flamengo tivesse como se livrar do Isla, se tivesse qualquer clube lá do Suriname disposto a levar o Isla, né, que fosse qualquer clube, né, que fizesse uma prova, ele não deixaria o Grêmio contratar o Rafinha, ele ia fechar, porque tinha interesse das partes. Agora, tem no Flamengo, nessa estrutura que o Flamengo montou administrativa, a área financeira tem autonomia, parceiro. E isso faz a diferença. Que aí o cara grita. Tá bom, vai botar 2 ganhando 400 mil? Da onde vem o dinheiro? Não esquece que os estados estão sem público. Não esquece que tem menos dinheiro entrando. Então, o sócio-torcedor, a gente não sabe. Mas o cidadão que paga o sócio-torcedor, ele não paga só para ajudar o clube, ele paga para que o ingresso dele, se não tiver 100% pago, está custeado 50%. Quando ele resolver ir ao Maracanã, ele vai comprar um ingresso mais barato. Ele não pode ir, ele para de pagar. Ou tem alguém jogando dinheiro fora aqui? Então, assim, a coisa é complicada, sim. A coisa é complicada. Talvez a dificuldade maior foi porque, como o Rafinha foi e não existia sinalização do próprio Rafinha de que ele ia voltar num prazo curto de tempo e que se ele fosse voltar realmente, ele toparia voltar para o Flamengo não teria contratado o Isla, teria aceito o Rodinei de volta do contrato de empréstimo, ia segurar a onda com o Rodinei, com o Juvanei, com o Whindersson, com quem quer que fosse. O nome que aparecesse ali, o Flamengo ia segurar a onda e ia ser campeão brasileiro com Joaquim Manuel e outras coisas lá. Não ia jogar com Arão, ia jogar com Vitinho, ia botar quem fosse para jogar lá. Ia ser campeão, acabou. Então, essa é a discussão. Não tinha sinalização. Aí o Flamengo fez um contrato de longa permanência com o cara. Pronto, é isso. Agora não tem como bancar 2 mega salários para uma posição. O cara vai sair 19 partidas. O Rafinha, quem disse que não vai também? Pô. Sabe por que o Rafinha não vai? Porque o técnico é o Tite. Porra, por isso que não vai. Começa por aí. Segundo, concordo com o seu argumento. Eu concordo com o seu argumento, mas não foi o que aconteceu. Não tem que pagar porque são 2 caras. Aí o Silvio até colocou aqui.
Sem contar a briga de ego entre os dois. Tá, isso acontece no futebol. Mas não foi isso que impediu. Esse é o ponto. Tem dirigente, e isso é informação, tem dirigente que não engoliu a saída do Jorge Jesus e do Rafinha até hoje. E eu concordo. O Rafinha abandonou o time quando a gente estava com o Domi. E aí, irmão, é complicado. Deixou o time sem lateral. Não estava nem aí. Foi ganhar o dinheiro dele, que também está no direito dele. Falar do jogo de ontem, né? Que o time titular voltou. Sim, para a gente encerrar aqui, já deu 8 horas. Não vou me alongar muito. Gustavo Henrique não pode ser titular desse time. Tá, vamos começar por aí. Diego Alves voltou, que bom, não tá lesionado, então o Flamengo tem um goleiro que sabe jogar com os pés, que o Hugo com a mão, quando a falta é de longe, já vi que não dá muito certo. E com o pé, parece que tá jogando com a mão. O Arão jogar de zagueiro, tá indo bem? Contra o Bangu, acho que até eu iria. Mostrou um bom futebol, fez boas jogadas, bons lançamentos, mas eu acho que o Arão ser zagueiro não é o correto, ainda mais porque o Flamengo contratou o Bruno Viana e Rodrigo Caio. E nós temos o Diego com 36 anos como titular absoluto, mas que em breve talvez ele saia, porque a idade vai pesar, não dá para jogar a temporada inteira. E enfim, talvez para esses primeiros jogos não se mantenha esse time que jogou ontem, né? Que jogou bem, não tendo que reclamar em questão de performance, é só uma questão de não dá. Gustavo Henrique não dá. É o que mais me irritou ontem. O Isla não acertou nenhum cruzamento. Mas deixa ele lá, porque não tem ninguém melhor, não contratou o Rafinha, então vai deixar ele lá, tá bom? Gabigol fez o gol, ele tá 2 gols de se aproximar do Renato Abreu e ser o maior artilheiro do Flamengo do século, né, do século XXI. Renato Abreu é o atual com 73 gols, o Gabigol tem 71. Bruno Henrique se aproxima com 56 gols, e se o Pedro fosse titular, ele também já estaria chegando nessa brincadeira aí. Tá bom? O Flamengo tá para renovar o contrato do Arrascaeta e aumentar a multa rescisória, não somente dele, mas também do Gerson. Tá? Não sei se eles estão fazendo isso porque já deve estar tendo sondagem. O Flamengo ele tem uma meta de orçamento de venda de jogadores que, não conseguindo vender os jogadores da base e jogadores reservas, vai sobrar para um dos principais. E o Braz, em entrevista para o Mauro César, o Marcos Braz, em entrevista para o Mauro César, já falou que é muito provável que ao menos um jogador desse time principal seja negociado. E eu acredito que vai ser o Gerson. O Flamengo podia ajudar contratando o David Braz, já que está precisando de um zagueiro. Já que você deixou a bola quicando, eu não posso perder a oportunidade de eu fazer uma oferta. Quer recuperar o futebol do Isla? Demite o Ceni. Olha só, não sei, Daniel, não sei se é por aí, não. Não sei se o Ceni tem tanta interferência nisso, não. Mas eu acho que o Isla ficou muito tempo parado também, isso tem que se considerar. Mas o importante, o que o Flamengo tem de importante agora nesse mês de abril, além da confirmar a liderança do Campeonato Carioca, né? É a decisão da Supercopa com Palmeiras no dia 11, às 16 horas. Então, essa é a oportunidade, né, de conquistar mais um caneco aí em menos de 3 meses. Né? É um negócio surreal. Tem que fazer uma auditoria nisso, porque deve ter muita gente dando molezinha para a mulambada. Não estou entendendo. Tem o clássico, né, regional, né, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, decisão da Supercopa, que vai acontecer em Brasília até segunda ordem, né, porque muitos governantes estão querendo parar tudo, né, que agora que perceberam que a gente está numa pandemia, né, eles estão querendo fazer isso, mas que bom, antes tarde que nunca. Vamos ver, né, o Flamengo vai ter mais um jogo contra o Madureira, que é o último jogo antes desse confronto contra o Palmeiras. A proposta é que o Rodrigo Caio já volte nesse jogo, mas assim, é rumor, não posso trazer com precisão. Nós vamos fazer a nossa live na terça-feira e vai ser após esse jogo Flamengo-Madureira, então a gente vai poder comentar sobre isso. Eu não posso dar essa informação do Rodrigo Caio, gente, é apenas rumor de que estão preparando ele para esse jogo, para contra o Palmeiras ele poder atuar.
mas se ele não atuar contra o Madureira, talvez ele só fique no banco contra o Palmeiras, porque é uma decisão, né, de levantar a taça, porque é um jogo só, então provavelmente ele viaja com a delegação. Mas é um jogo bom. É um jogo bom, são as duas melhores equipes do futebol brasileiro. Não tem os dois melhores técnicos, que eu não acho o Ceni o melhor técnico do futebol brasileiro, e tampouco o português lá, que já esqueci o nome. Mas enfim, André Fernandes, 8h05, a gente pelo menos está mantendo o mesmo padrão de sábado, de passar uns 5 minutos na nossa live. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a cada amigo, ouvinte, visionário e telespectador que acompanhou aqui a nossa live. Obrigado por cada comentário, cada pergunta e cada participação. Obrigado por compartilhar e chamar os amigos. Isso fortalece aqui a nossa comunidade. Quero informar para vocês que nosso canal no YouTube vai voltar ativo. Se você pegou aqui nossa live aqui pelo caminho, nós vamos colocar lá, disponibilizar para vocês poderem assistir a gravação, né? Porque fica salva essa nossa live. Pode assistir aqui no nosso Facebook e acompanhar algumas coisas no nosso Twitter também, que nós acabamos de criar o Twitter do Revista Esportiva. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês. Agradeço aqui a André Fernandes por mais uma vez discordar e falar besteira durante 1h30. Nós voltaremos na terça-feira, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Um grande abraço para todos. Nós vamos retornar, vamos divulgar depois o horário certinho da terça-feira, né, Dudu? A gente vai combinar ainda isso. Na verdade, nós estamos nos adequando e depende de algumas questões, mas acho que nós vamos conseguir e confirmando, vai ficar tudo registrado na página do Revista Esportiva. Tá? Grande abraço para todos. Vacina 2 vezes, que é o que a gente precisa. Obrigado, André. Obrigado a você mais uma vez, querido amigo ouvinte, visionário e telespectador. O Revista Esportiva vai ficando por aqui e nós voltaremos na próxima semana. Forte abraço a todos e vem com a gente.